perdeu um dente, e agora? O ideal sempre, né, o padrão ouro, né, é a gente repor aquele dente, né, e principalmente a gente conseguir repor ele, né, por alguma maneira menos invasiva. Hoje a gente tem a questão dos implantes, né, então a gente vai falar sobre os implantes hoje, né, seria o tratamento de primeira escolha quando a gente tem uma perda desse elemento dental. Né? Então, assim, quais são as perguntas mais frequentes? Quando que eu posso colocar esse implante? Quanto tempo leva para a gente realizar o procedimento do implante? Então, assim, com relação a colocar o implante, o ideal é sempre que a gente coloque o implante, né, assim que a gente tem a perda desse dente. Né? Tem outros fatores que envolvem, né, a questão toda óssea, né, para a gente avaliar, tudo é sempre bem avaliado, para a gente saber se esse implante ele já pode ser colocado de uma forma imediata, como a gente costuma dizer, ou se ele vai ser colocado de uma forma tardia. Tá? Essa forma tardia varia entre alguns meses, né, podendo variar entre 3,5 até 6 meses, dependendo da situação óssea do paciente naquele caso específico. Então, assim, a gente deixando muito para depois a questão de colocar o implante de volta, né, a gente pode acarretar para a nossa dentição alguns problemas. Né? A falta desse dente pode levar ao dente, imagina que eu perdi um dente superior, né, ou seja, inferior. O dente, se eu perdi o dente inferior, o superior ele tende a descer. Né? Então, assim, esse dente descendo, se ele descer um pouquinho, mas ele desceu só um pouquinho, mas às vezes esse pouquinho pode gerar, né, uma recessão gengival. Aí já ocasiona, né, já adiciona um outro problema, né, para essa situação toda do paciente. A perda do dente também pode fazer com que os outros elementos, né, que estariam em volta daquele elemento perdido, de eles se movimentarem e entrarem numa posição não favorável de a gente implantar. Às vezes até, dependendo do tempo, a gente precisa de lançar a mão de um tratamento ortodôntico para a gente corrigir um espaço, né, para melhorar aquele espaço, otimizar esse espaço, para a gente conseguir colocar esse implante. Tá? Então, são essas assim algumas questões com relação aos implantes. Outra pergunta muito frequente com relação aos implantes é sobre o processo cirúrgico. Né? Tem muita gente, claro, né, que a gente entende, um medo, né, desse procedimento. A gente aqui na clínica, a gente costuma dizer que colocar, hoje em dia, né, com a tecnologia que a gente tem, com os estudos e tudo mais, a gente consegue, né, colocar um implante e ele é muito menos traumático do que retirar um dente, né, que seja necessário uma extração. Então, é um processo tranquilo, não é demorado. Né? Isso é, claro, a demora do procedimento depende do número, né, de implantes que tu está colocando naquele paciente, enfim, né? Depende do tamanho da reabilitação. Ela pode ser unitária, pode ser uma reabilitação múltipla, ou mesmo, né, o protocolo, ele basicamente ele se dá o quê? Quando o paciente ele faz uso de uma prótese total, né, e ele já não está mais contente, ou então ele passou por alguma situação onde essa prótese está um pouco frouxa, né, e ao longo do tempo, né, o que a gente tem que levar em consideração? A gente sempre está passando por um processo de remodelação óssea. Né? E ao longo do tempo, nas regiões onde a gente perdeu algum elemento ou vários elementos, a gente vai continuar tendo essa reabsorção óssea, ou seja, o ossinho ele vai ficando cada vez mais magrinho, vamos colocar assim, e aí isso pode levar a uma frouxidão de próteses totais ou mesmo próteses parciais, né, que é aqueles grampinhos, né, próteses que a pessoa ainda tem alguns dentes e aí ela é fixa por grampos, né, nesses dentes. Então, assim, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Já o protocolo ele é um processo um pouquinho diferente. Né? Então, hoje em dia, a gente tem alguns procedimentos, algumas maneiras de executar esse tipo de trabalho, que seriam o quê? A gente tem protocolos também de forma imediata e também protocolos de forma tardia. Imediatos, eles podem variar de protocolos que a gente chama de protocolos de 3 dias, né? Ou 72 horas. E aí a gente tem os protocolos tardios, né, que são aqueles protocolos, a gente faz a cirurgia dos implantes, aguarda aqueles implantes cicatrizarem em torno, né, o osso cicatrizar em torno do implante, e aí
o paciente está apto a poder colocar a prótese fixa ali em cima daqueles implantes e, né, e concluir o seu tratamento. O que define quando a gente pode lançar a mão de um protocolo imediato ou não? A condição óssea do paciente. Né? Então, assim, a gente consegue, através dos exames de imagem, né, como a tomografia, né, que é o exame de eleição para a gente executar esse tipo de procedimento, a gente consegue ter uma noção da densidade óssea do paciente, mas, né, tudo pode variar. Basicamente, no processo cirúrgico do paciente é que a gente vai conseguir ter a certeza completa ali, se a gente vai conseguir fazer ele imediato ou não. Mas a gente tem sim uma previsibilidade, né, e a gente consegue até, de maneira geral, prever isso ao paciente. Em alguns casos, a gente não tem todo esse controle, né, uma vez que a biologia é algo que a gente, né, é diferente, a gente sempre comenta com o paciente que não é uma matemática, né? Então, tem individualidade de cada um, tem essas questões particulares a cada paciente que a gente respeita e deve respeitar para chegar num resultado final que contemple tanto, né, as nossas expectativas como profissionais, como as expectativas do paciente, né? A gente tem que lembrar também que da questão dos pacientes que fazem uso de prótese total removível, né, que a condição dele de mastigação, a gente tem uma perda, né, de mastigação, não é nada igual ao nosso dente natural, obviamente. E essa perda ela pode se dar até em torno de 20% a menos, né, de capacidade mastigatória. E o que isso, né, pode acarretar, né, de prejuízo ao paciente? Né? Questão de nutrição, basicamente. Então, assim, a gente não conseguindo mastigar adequadamente, a gente, consequentemente, vai se nutrir menos, né? Uma vez que a gente precisa de um alimento, ele está bem processado para que uma boa digestão ocorra e assim a gente consiga se nutrir. Então, com relação à falta, né, o que pode nos gerar de prejuízo com a falta de um dente, uma das coisas que a gente tem que salientar é o quê? A falta do dente ele também pode provocar alguns problemas também na nossa articulação. Como assim? Dependendo da forma com que esse dente foi perdido, né, a quantidade de dentes perdidos, né, a gente precisa obrigatoriamente ter um equilíbrio, né, funcional na nossa mastigação. Né? E às vezes a falta de um dente ele vai provocar, melhor dizendo, um desequilíbrio, né, na nossa mastigação, e isso, né, geralmente a pessoa perdeu um dente de um lado, ela passa a quê? A mastigar mais do outro. Isso vai sobrecarregar mais uma área do que outra. E tudo que é sobrecarregado, uma hora, né, pode ter algum prejuízo. Então, o prejuízo pode ser o quê? Pode ser uma tensão muscular excessiva provocando dores de cabeça. Pode ser alguma coisa relacionada à própria articulação, né, que acaba sofrendo as consequências dessa perda. Né? Essa perda de dente ela também pode envolver a perda da nossa... Né? A gente tem uma medida que a gente... Né? São medidas específicas, né? Então essa medida onde que os dentes ocupam dentro da nossa boca, se ela é diminuída, né? O que acontece? A gente sobrecarrega a nossa articulação também. Né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Na hora de a gente avaliar o quão importante é. Mas eu perdi um dente só, eu consigo mastigar com o outro lado. Né? Então, assim, talvez a curto prazo a gente não tenha, né, algum prejuízo imediato, mas certamente a médio e longo prazo a gente vai ter algum malefício em função dessa perda. Então, assim, hoje em dia, perdi um dente ou perdi mais, né, perdi alguns... Então, voltando à nossa questão da perda dos dentes, né, o que acontece? Se eu perdi um ou mais dentes, né, o que eu tenho de opções hoje, né, com relação à recolocação desse dente, né, a repor esse espaço perdido? Então, a gente tem o quê? A gente tem, claro, o nosso, atualmente é o padrão ouro, que é o implante, e a gente tem, em contrapartida, as próteses removíveis. Né? Então, assim, próteses removíveis, a gente já está dizendo, ela é removível, né? Nem sempre ela vai te entregar uma estética adequada,
né? Nem sempre ela vai conseguir te entregar uma função mastigatória adequada, né? O implante ele está mais próximo um dente natural do que uma prótese removível, né? Então, né, volto a dizer, nada substitui um dente natural, né? Mas assim, com relação ao que a gente pode ter de mais aproximado do dente natural, a gente ainda tem como o carro-chefe o implante. Outra pergunta que a gente sempre está acostumado a ouvir: coloquei o implante, e agora? Não preciso mais escovar o dente? Ou mesmo fiz um protocolo, agora não preciso mais escovar os dentes? Negativo. Precisa ter um cuidado de higiene, igualmente a gente tem com um dente natural. Se eu tenho um implante unitário apenas, vou fazer uso de fio dental, escovação normal, uma vez que o quê? Eu preciso preservar todos aqueles tecidos que estão segurando o meu implante, que é o meu tecido ósseo, meu tecido gengival. Esse tecido gengival, uma vez que eu não cuido dele, ele vai sofrer uma gengivite, né, também, assim como no dente natural, né? Então é bem importante a gente salientar que a higiene continua. Então, outra pergunta que a gente recebe bastante aqui é com relação ao custo que envolve um implante, né? Então, assim, o implante ele não tá particularmente restrito a só aquele parafusinho que a gente coloca no osso do paciente. Então, assim, existe todo o processo cirúrgico, todo o cuidado, né, com relação ao paciente, né? Às vezes esse implante ele envolve também algum tipo de regeneração óssea que a gente chama, né? A gente às vezes precisa de enxertar um osso, alguma coisa, né, que a gente precisa agregar também nesse tratamento. E além disso, a parte, vamos dizer assim, mais custosa do implante é justamente os componentes que vão suportar a prótese sobre aquele implante, né, que são componentes de alta tecnologia, onde a gente precisa de realizar todos os passos, desde das moldagens que vem depois da colocação do implante, depois de ele estar já cicatrizado. E aí, assim, todo esse processo é o que justifica os custos do implante. Outra questão que a gente recebe muito aqui no consultório é o quê? É com relação às contraindicações dos implantes, né? Então, existe contraindicação para os implantes? Existem contraindicações, sim. Quais são elas? São inúmeras contraindicações. No entanto, aqui a gente só vai abordar as mais comuns, que é o quê? A condição óssea do paciente, que é muito particular. Às vezes o paciente está fazendo uso de algum tipo de medicação específica que ela interfere na metabolização desse osso, na renovação do osso, melhor dizendo. Se ele precisa de fazer uma regeneração óssea, é possível às vezes fazer a regeneração óssea ou não, né? Então são questões que podem contraindicar e é muito, muito particular, né, de cada paciente essas questões. Né? A gente tem N situações que a gente consegue contornar com outras técnicas também. O paciente não tem osso adequado de forma, né, porque a gente consegue colocar um implante de forma normal, vamos chamar assim, né, de forma comum. Então a gente vai ter que lançar mão de outras técnicas para a gente poder esgotar todas as possibilidades, a fim de que a gente possa conseguir reabilitar esse paciente. Então, gente, agora é o seguinte: coloquei um protocolo, não preciso mais higienizar, não preciso mais escovar o dente, não preciso mais passar fio dental, estou livre disso tudo? Não. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ainda de muito cuidado com higiene, né? A gente tem que lembrar que sobre aqueles implantes está uma prótese, ela é fixa, tu consegue ter uma estética boa, um protocolo, tu consegue ter uma função mastigatória adequada. No entanto, a higiene sim é sempre importante. E aí a gente também recomenda as visitas também regulares ao dentista. Para quê? Para a gente fazer a manutenção, né? Assim como a gente leva, né, o carro, por exemplo, né, que uma vez ao ano, no mínimo, a gente leva ele para fazer revisão, para a gente não perder as garantias, para a gente
poder se prevenir, né, de futuros danos, enfim, a gente também necessita de fazer essas revisões com um protocolo que é algo. Bom, outra questão que a gente costuma receber aqui no consultório também é com relação à idade, né? Existe uma idade limite para eu colocar um implante? Será que eu já estou muito velho para colocar um implante? Isso são coisas que a gente costuma ouvir. Então, assim, tudo é baseado na condição óssea do paciente, né? Então, assim, o que a gente sempre conversa com o paciente, o que a gente sempre avalia? É o quanto que esse paciente quer restabelecer um belo sorriso, né? Que ele não quer mais ficar, de repente, com aquela prótese caindo, aquela prótese frouxa, aí ter que colocar cola para segurar a prótese. Então isso tira um pouco da liberdade, né, desse paciente. Né? Às vezes ele vai numa festa, ele vai num evento, ele vai num jantar, alguma coisa, e isso ele acaba não se alimentando adequadamente, às vezes não consegue aproveitar aquele momento, às vezes um momento em família, às vezes um momento com amigos, porque ele não se sente seguro, né, pelo fato de aquela prótese estar caindo, estar incomodando. E o que o protocolo ele já traz totalmente ao contrário, já traz essa segurança. Ele te traz uma segurança estética, ele te traz uma segurança na hora de tu mastiga com confiança. Né? Então tu consegue se alimentar adequadamente, consegue se alimentar até de coisas que tu já tinha deixado de se alimentar por estar usando uma prótese removível, né? Que tem as suas limitações. Ainda falando sobre a questão, né, a comparação de um protocolo com uma prótese removível, tem toda a questão nutricional também. Né? Tu poder devolver para si mesmo, te dar esse presente, né, de tirar uma prótese removível, colocar uma prótese, né, fixa, vai fazer com que tu te alimente melhor, com que tu consiga te nutrir melhor. Isso vai trazer diversos benefícios para a tua saúde também.